Estudo da Palavra. Pai Santo e Eterno, nos ajude agora a entender a Tua Palavra e nos dê sabedoria e, acima de tudo, a mente de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos então iniciar hoje aqui um estudo que fala sobre as ordens divinas de Deus acerca da saúde que estão na Bíblia. Nós vamos ler aqui alguns textos, você anote os textos. Vamos lá então. Primeiro texto, Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Ok? Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Na verdade é um capítulo só, a terceira Epístola de João. Então vamos lá. Terceira Epístola de João, versículo 2, que diz assim, ó: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então veja, Deus deseja, através deste texto, que nós prosperemos e tenhamos o quê? Saúde. Um dos maiores legados que Deus quer nos dar é a saúde. Ontem eu visitei uma irmã da igreja, não é, que está com câncer. Ela aceitou a Jesus não faz muito tempo e ela tinha uma vida desregrada no que se referia a comer e beber, né? Outros problemas, também o problema no que se refere a comer e beber. E foi muito triste ver a situação dela. Eu fiquei pensando, o povo de Deus tem acesso a todas as dicas. A todas as dicas de saúde, não é? O povo de Deus tem acesso a todas as orientações que Deus deu sobre a saúde e não aproveita. E aí muitas das vezes acaba nessa situação. A pessoa ali no hospital, gemendo de dor, sendo aplicado na pessoa morfina, a pessoa gemendo, gritando de dor, à beira da morte. Será que Deus se agrada disso? Pense nisso, pense com carinho. Imagine você nessa situação. E ao Deus olhar para você e ver você nessa situação, será que Ele se agradaria disso? Eu creio que você vai dizer que não, né? Eu creio que você vai dizer que não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você realmente tenha saúde. Por isso que a Bíblia diz. E Deus nos dá orientação. Deus, Ele quer que você envelheça com saúde. Ele não quer que você fique nos seus últimos dias de vida gemendo num leito de dor no hospital. Na primeira de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3... Primeira de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos abrir ali. Vamos ver o que diz o texto. Anote aí e depois leia. Confira para ver se de fato as coisas são assim. Seja um bereano. Faça como os bereanos faziam na época de Paulo. Primeira de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Veja. Nesses últimos dias, Deus quer o quê? Santificar a sua vida e a minha vida. Em tudo, não é em parte, é em tudo. E o vosso espírito, alma, olha agora aqui, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a santificação, então, inclui também o quê? O corpo, não é? Além de incluir a mente, as emoções, como também as faculdades espirituais. E como é, pense comigo agora, como é que as suas faculdades mentais, as suas emoções, a sua mente, isso se inclui a minha pessoa também, como que isso estará em dia, de uma forma saudável, podemos dizer assim, se nós não respeitamos o nosso corpo, que segundo a Bíblia é o templo do Espírito Santo de Deus? Porque nós vivemos uma vida desregrada no que se refere a comer e beber, principalmente. Não é uma coisa racional? E lá em Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim, ó, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vai jogar ainda maior luz acerca do que nós lemos até aqui. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha agora, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha só que interessante, nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo.
Por que o nosso corpo deve ser apresentado a ele como um sacrifício vivo? E aí a Bíblia vai dar ainda um maior contexto agora, através da primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Olha só. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo deve ser o quê? Dedicado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. E novamente, jogando ainda maior luz acerca deste assunto, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, olha que interessante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ou qualquer outra coisa, né? Ou seja, você come, você bebe, você faz qualquer outra coisa, e aqui inclui, como nós vimos aqui no começo, a comida e a bebida, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, você tem que pensar o seguinte: bom, se Deus está interessado na minha saúde, se Deus ele quer que eu envelheça com saúde, se Deus não quer que eu sofra num leito de hospital, gemendo de dor, porque vivi uma vida desregrada no que se refere a comer e a beber, e aí meus últimos dias de vida foi um câncer que me comeu todo, porque o câncer faz isso mesmo, ele come a pessoa por dentro, ele destrói. Quando eu saí do hospital ontem visitando aquela irmã que eu falei, eu fiquei meditando nessas coisas. Como é triste, se é triste para nós, imagina para Deus. Agora, olha que interessante, Deus criou você, você é essa máquina viva, espetacular que Ele criou. Ele já deixou os remédios e o alimento que Ele sabe que vai fazer bem a este organismo. Aquilo que ao entrar no seu organismo fará bem, mas o diabo, através da sua fábrica, modificou tudo, não é? E aí, como eu costumo dizer por aí, Deus criou o limão, Satanás criou na sua fábrica a caipirinha. Deus criou a laranja, Satanás criou o quê? A Fanta laranja, os refrigerantes, bebidas alcoólicas, usando também a base da laranja. Deus criou os alimentos naturais. Satanás ele veio trazendo alimentos que fazem mal para a saúde, modificando-os, principalmente e assim por diante. Então, se você quer oferecer o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, você tem que cuidar do seu corpo. E como eu disse, Ele sabe aquilo que vai dentro do seu corpo, ou seja, o combustível que realmente fará bem ao seu organismo. Por exemplo, você tem um carro. Você compra um carro, parcela em alguns meses, alguns em até 60 meses. Você vai cuidar daquele carro, pelo menos o normal é isso, não é? A pessoa cuidar daquele carro como se fosse a menina dos seus olhos. Sempre lavando o carro, aspirando o carro, colocando capa no banco para que o banco fique bonitinho, não rasgue, para que quando você for vender o carro, você venda ele bem valorizado, não é? Procura não riscar a pintura, não bater o carro, sempre encerando e tudo mais. E detalhe, você coloca o óleo, o melhor óleo que tiver ali no local onde troca óleo, você vai procurar colocar o melhor. Você vai perguntar para o dono ali da oficina, ou o dono da casa de troca de óleo, qual é o melhor óleo para este tipo de motor aqui? E ele vai dizer, o melhor óleo para este tipo de motor é tal óleo, não é? E você vai colocar aquele óleo, ainda que você gaste um pouquinho mais. Por quê? Porque você quer que o motor do seu carro tenha bastante vida útil. Agora, por que você não cuida do seu corpo, que também é uma máquina viva criada pelo próprio Deus? Complicado, não é verdade? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Vamos ver ali o que diz, anote aí o texto para você depois ter aí o seu estudo já marcadinho, não é? Provérbios 20, verso 1. Olha o que diz a Bíblia sobre o vinho, por exemplo, olha. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora.
Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha só. Então, segundo a Bíblia, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Será que Deus se agrada que seus filhos usem o vinho, principalmente o vinho alcoólico, né? Aliás, nós vamos fazer um dia aqui um estudo só sobre o vinho. Porque, biblicamente falando, parece que a Bíblia usa uma mesma palavra para falar do vinho, tanto alcoólico quanto do não alcoólico. Aliás, existe muita polêmica hoje em meio às igrejas acerca deste tema. Só que essa polêmica em si do vinho eu vou trazer lá na frente, tá? Um outro texto, Provérbios ainda, capítulo 23 agora. Provérbios 23, versículos 29 e 32. Provérbios 23, versículo 29 e 32. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E continua, 32 agora. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Vamos ler também o verso 31, para ficar ainda mais claro. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, não devemos o quê? Tomar bebida forte, ela causa tristeza, é isso que o texto está querendo dizer aqui. Ela causa tristeza, desgosto e contenda, é enganadora, perverte o juízo. Deus ele já colocou ali a uva, para você ter o suco da uva. Eu não vou dizer aqui marcas de suco, né? Vou dizer uma aqui, vai, Super Bom, tem o suco da uva lá, o suco de uva da Super Bom, por exemplo, mas muitos preferem tomar o vinho mesmo. Já pensou você tá ali num bar, tomando um copo de vinho e o irmão da igreja passa e vê você, o que ele vai pensar de você? Não é? Ele vai pensar o que de você? Vai dizer, puxa, esse irmão aí tá bebendo bebida alcoólica, esse irmão é beberrão, não é? Deus já colocou ali o suco da uva, que faz bem à saúde, que faz bem ao coração, mas muitas pessoas preferem o vinho alcoólico. Como eu disse, um dia eu vou falar só sobre esse assunto aqui do vinho, tá? Então, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Não devemos tomar bebida forte, causa tristeza, causa desgosto, causa contenda, mortes, brigas. É enganadora, perverte o juízo e a mente é a sede da inteligência. E é com a mente que nós servimos a Deus. Você entendeu agora por que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós lemos no começo do estudo, diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional? Como é que eu vou oferecer um culto racional a Deus se eu estou bebendo bebida alcoólica? Como é que as minhas faculdades mentais estarão realmente reguladas a ponto de entender perfeitamente as Escrituras e qual é o plano de Deus para a minha vida? Ao contrário disso, é Satanás que terá acesso à minha mente para fazer com que eu não compreende a palavra de Deus, para que embote a minha mente, ou seja, faça com que ela fique anuviada e não compreenda o tratar de Deus para com a minha pessoa. Isaías capítulo 5, versículo 11, vamos ver o que diz ali. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Ou seja, ai dos que se embriagam com o vinho. Não é? Ai dos que se embriagam com o vinho. Provérbios capítulo 4, verso 17, voltando lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte. Provérbios, capítulo 4, versículo 17. Provérbios 4, 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Ou seja, o vinho em excesso conduz à violência. Provérbios 31, verso 4. Então são vários textos aqui que eu estou lendo sobre o vinho principalmente. Provérbios capítulo 31, verso 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei, olha aqui, e pervertam o direito de todos os aflitos. Está vendo? Então o vinho não é para os reis e príncipes, porque ele perverte o juízo.
Ou seja, a batalha entre Cristo e Satanás não é entre a verdadeira e a falsa adoração. O pecado não é a transgressão da lei. O salário do pecado não é a morte. Satanás não leva o homem a transgredir a lei de Deus para alegar que o homem não pode obedecer à lei de Deus. Ah, mas nós estamos na graça. Mas a graça não pode forçar ninguém a obedecer, não é verdade? Somos salvos pela graça por meio da fé, mas eu preciso tomar posse dessa graça que me dará poder para vencer as tentações. Mas se eu me entrego ao vinho, perverterá o meu juízo de maneira que eu estarei suscetível às tentações de Satanás e será mais fácil eu cair em pecado do que vencer a tentação. Lembremos que Satanás fez com que Adão e Eva caíssem na questão do que se refere a comer. E isso pode incluir também no nosso contexto do nosso dia hoje a bebida. E Jesus, que foi o segundo Adão, venceu Satanás exatamente no mesmo campo onde ele derrubou Adão. Quando lá no deserto ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Com a natureza humana de Adão, quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Com a possibilidade de pecar, porém não pecou. Então, se nós queremos realmente ter forças para vencer a tentação e não pisar na lei de Deus, digamos, que reflete, podemos dizer assim, o caráter de Cristo, não podemos nos entregar à bebida alcoólica, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e devemos respeitar as leis da saúde. Apocalipse capítulo 5, verso 10, Apocalipse 5, versículo 10, nos diz o seguinte, Apocalipse 5, verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, uma vez que você e eu somos chamados para sermos reis e sacerdotes perante Deus, nós temos necessidade de possuir mentes lúcidas. Como é que Deus vai tratar no sentido de aperfeiçoar o seu caráter e o meu caráter nesta última geração, que vai provar para todo o universo que Satanás estava enganado quando disse que é impossível guardar a lei de Deus. Provando sim que é possível, unido a Jesus. E é por isso que o pecado não vai se levantar novamente. Se não tivermos mentes lúcidas, transgredindo as leis da saúde, prejudicando o nosso corpo, então não vamos poder cumprir esta profecia bíblica e assim apressar a volta de Cristo. Mas amém, porque diz que isso vai se cumprir, amém? E você e eu somos chamados para fazer parte deste povo. Não serão muitas pessoas, é verdade. Mas você pode fazer parte deste grupo, deste povo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, a Bíblia é clara ao dizer qual foi a dieta original que Deus deu ao homem. Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Veja, não havia aqui bebidas alcoólicas, não havia aqui alimentação cárnea, não havia aqui nada daquilo que é estimulante, que prejudicaria as faculdades mentais de Adão e Eva que foram criados por Deus. Então Deus, nesses últimos dias, Ele quer que nós voltemos à dieta original, que é a dieta que foi dada lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque nós somos da última geração. É essa última geração que vai reivindicar o caráter de Cristo. Quero terminar aqui com essas considerações agora e termino o estudo, continuo no caso, se possível termino no próximo domingo. Mas eu quero terminar a parte de hoje com essas considerações. Você e eu somos da última geração. Quem está hoje no banco dos réus, se você for pensar bem, sendo acusado de ser injusto? Deus. Por quê? Porque Satanás não diz que Deus é injusto e que é impossível guardar a lei de Deus? Quem aqui vai provar que é possível sim guardar a lei de Deus? Você e eu, meu amigo. E para isso precisamos ter mentes lúcidas. Precisamos cuidar do nosso corpo, como nós lemos agora há pouco em 1 de Paulo a Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz nos santifica em tudo, mente, corpo e alma. Se a nossa mente estiver prejudicada no que se refere a comer e beber, não vamos suportar as provas finais que virá sobre o mundo inteiro e sobre eu e você. Por isso que Deus deu essa mensagem da saúde para eu e você nesse tempo em que vivemos. É uma verdade presente para este tempo.
Ela não foi compreendida no passado, mas ela está sendo compreendida hoje, na última geração. E na semana que vem eu vou continuar. Por que depois do dilúvio Deus permitiu comer carne? Eu vou falar sobre isso. Qual é a lista que a Bíblia apresenta dos animais que podia-se usar para alimento e os que não podiam ser usados por alimento? A questão da carne de porco, a Bíblia condena ou não o uso da carne de porco? E depois nós vamos estudar algumas perguntinhas que talvez surgiu na sua mente, como por exemplo, a Bíblia não diz que o que entra pela boca é o que não é, perdão, o que entra pela boca que contamina, mas o que sai? Não é? Talvez surja essa pergunta na sua mente. Mas Alexandre, peraí, Jesus disse que não é o que entra pela boca, mas o que sai que contamina. Nós vamos estudar isso. Cristo aboliu as leis da saúde quando ele veio? Vamos estudar isso. Como explicar, por exemplo, a questão de que um faz diferença no que come, o outro faz diferença no que bebe, cada um esteja certo daquilo que realmente crê como sendo correto, não é? Um crê que pode comer isso, outro crê que pode comer aquilo, cada um esteja certo na sua própria consciência. Vamos estudar essa questão. Por que Paulo, por exemplo, disse que era podido, ou seja, que Timóteo podia usar um pouco de vinho para o seu estômago? Isso e muito mais a partir do próximo domingo. Mas até aqui, minha oração é que você tenha entendido a importância do seu corpo ser o templo do Espírito Santo e de você levar a sério as leis da saúde.